boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Rota Inter TV, diretamente da cidade de Mossoró, para comemorar os 10 anos da Inter TV Costa Branca, uma emissora que tem uma cobertura de 123 municípios, totalizando mais de 1,5 milhão de telespectadores. Hoje nós estamos precisamente aqui na Praça Vigário Antônio Joaquim, em frente à Catedral de Santa Luzia, para comemorar a década dessa emissora que é número 1 no coração dos potiguares. Olha só o que nós preparamos para o nosso encontro de hoje. Você vai conhecer a história de resistência, luta e cultura de um povo que expulsou o bando de Lampião e foi pioneiro no voto feminino. Tem o talento e a simpatia de Tony Silva, o rosto teatral de Mossoró. E ainda a voz encantadora e doce de Bia Gurgel, que participou do The Voice Kids e é uma cantora em ascensão no Rio Grande do Norte. O Rota Inter TV tá no ar. Rota Inter TV definitivamente no ar para todo o Rio Grande do Norte, pela Inter TV Cabugi e Inter TV Costa Branca. Nossa aniversariante, completando uma década e nós comemorando aqui juntinho de você. Na nossa primeira matéria, nós queremos enaltecer a história de Mossoró, uma região, uma cidade que respira cultura, história, resistência e é conhecida até hoje por ter expulsado o bando de Lampião e pelo protagonismo no primeiro voto feminino. A gente vai conhecer toda essa história que vale a pena ser dita, revista e estudada sempre. Roda aí. Terra da liberdade, da cultura, dos artistas, Mossoró é cheio de histórias. É um país, o país de Mossoró. E atrás dessas histórias que a gente está se encontrando com Osmar, que é quase da minha família, fiquei sabendo. Quase. Negreiros e Negrelos. E Negrelos. Eu já vou perguntar, nosso sobrenome, que deve ser aí meio por interseção, mas de onde? As pesquisas que eu tenho a respeito do sobrenome Negreiros, eu era muito incomodado porque alguém fazia associação ao sobrenome Negreiros ao tráfico de escravos. E aí eu fui pesquisar e vi que o sobrenome Negreiros vem da região de Negrelos, lá no sul de Portugal, que eu acredito que tem essa interseção aí. É Negreiros e Negrelos, de alguma forma. Fala aí certinho, Mossoró é um local que respira história, é um povo que tem identidade. É impossível a gente falar de Mossoró e não vai ter ninguém que não diga é a terra da liberdade. É o local que expulsou o bando de Lampião. Isso é muito forte, essa questão, né? Muito forte. Está por todo lado, né? Os bairros da cidade se chama Abolição, Liberdade, FM Resistência, as ruas são associadas a nomes de pessoas que estiveram presentes nos movimentos de resistência, de abolição, do pioneirismo feminino do voto. Então, a nossa cidade como um todo, ela se orgulha de ter feito parte desses eventos, desses momentos históricos. São 4 episódios que a história de Mossoró destaca, né? O primeiro deles, que é lá ainda na década de 70 do século XIX, que foi o Motim das Mulheres. Ana Floriano era a líder desse evento. Ela juntou várias mulheres para se opor contra o alistamento militar obrigatório. Naquela época as mulheres não podiam trabalhar fora de casa, né? Então o governo estava recrutando pessoas para mandar para a Guerra do Paraguai, que o Brasil estava envolvido na época. Então os homens com idade entre 18 e 35 anos, saudáveis, eram chamados para levar para a guerra. E aí as mulheres que não podiam trabalhar fora de casa iam ficar numa cilada, porque não iam ter o seu marido e filho para ajudar nas despesas de casa, iam ser obrigados a trabalhar fora.
E aí, por conta disso, um monte de mulher se uniu aqui em Mossoró, saiu rasgando os papéis de alistamento, batendo panela, lá no século XIX. Olha aí, as mulheres as paneladas sempre foram pioneiras. Pois é, aí esse episódio ficou conhecido como o Motim das Mulheres. Esse é o mais destacado do século XIX ainda, né? Depois veio, no final do século XIX, a abolição precoce da escravatura. Antes da assinatura Antes da Lei Áurea, isso, com um detalhe interessante. Enquanto no Brasil afora a Lei Áurea, ela aboliu a escravidão e os escravos ficaram à mercê da sua própria sorte, porque não houve indenização, não houve amparo para essas pessoas, em Mossoró, os antigos donos de escravos deram o contrato a essas pessoas como funcionários agora assalariados. E esse espaço, que é o Memorial da Resistência, conta um ponto muito importante, que eu vou lhe falar com alguém que admira a história de Mossoró, que gosta, que acha muito interessante esse bairrismo, esse orgulho. Talvez seja a história do qual vocês mais se orgulham, que é ter sido a cidade que expulsou o bando de Lampião, tanto que é festejado até hoje, existe um espetáculo até hoje. Essa é uma história muito marcante. Porque Lampião, digamos assim, fez a farra nesse Nordeste, né? Que sempre existiu. Engraçado que quando você fala em quadrilha junina, com celebrações do Nordeste, as pessoas se vestem muito mais como cangaceiro, como Lampião, do que como Rodolfo Fernandes, que expulsou o bando de cangaço. Quando falaram que Lampião viria para Mossoró, a princípio foi tratado com desdém. Não vai ter uma cidade do porte de Mossoró, né? Mossoró tinha 20 mil habitantes, né? Pouco abaixo do Natal tinha 30 e poucos mil, ou seja, a diferença hoje é muito maior que naquela época. E ninguém é doido de invadir uma cidade do tamanho de Mossoró. Um bando de cangaceiro, o quê? Os caras vieram. Mas os caras vieram, sequestraram o tenente Laurentino, pediram uma extorsão, né? Um resgate. Rodolfo Fernandes disse que não tinha, nem que ele quisesse juntar, falou com o gerente do Banco do Brasil e não tinha como. E aí ele disse, vamos se arrumar. Mossoró estava comemorando a vitória do Maitá, do grupo de futebol que existia aqui, né? Havia dois times, o Ipiranga e o Maitá, eles jogavam futebol na época. E aí estavam a cidade meio que celebrando o futebol quando chegou a informação de que o cangaço estava prestes a invadir Mossoró. Então, Rodolfo Fernandes convidou as pessoas que tivessem arma a montar a trincheira, ofereceu a linha de trem para fugir, quem não tivesse condição de resistir fosse embora. Então muita gente foi para a Areia Branca para fugir dessa invasão e os que ficaram resistiram. O Jararaca, ele virou mártir. Jararaca, o povo conta essa história, que tem até um túmulo que o povo vai visitar o túmulo. É verdade. História dessa, não tem? Porque a cultura cristã, ela transforma todas aquelas pessoas que foram assassinadas de forma brutal em mártir, né? Sim. Principalmente em episódios históricos falando. Então, Jararaca, ele foi atingido porque ele foi salvar Cochete. Cochete foi pegar aquelas bombas caseiras, ele foi botar querosene na garrafa e jogar contra a casa de Rodolfo Fernandes. Só que antes de conseguir fazer isso, ele foi alvejado, caiu no chão. O Jararaca foi tentar salvá-lo e quando ele foi tentar salvá-lo, ele também foi alvejado. Só que ele não morreu na época, ele saiu em direção ao rio. Naquela época, a parte de lá das casas não existia, só existiam as casas dos lados de cada rua. Então ele saiu correndo em direção ao rio, o rio já era bem aí. E aí ele foi capturado. 2 dias depois ele foi capturado e passou uma semana no presídio aqui de Mossoró. Estava se recuperando mais até do que as pessoas achavam que ele ia recuperar. Sim. O médico já tinha dado o seu laudo cadavérico 2 dias antes dele morrer. Aí os caras, não, vamos enterrar, não tem condição de ficar com esse cara aqui. O médico já deu o laudo e foram pro cemitério, aqui no cemitério de São Sebastião. O cemitério daqui. Daqui. Já tinha escutado essa história. Aí cavaram lá numa cova rasa, uma cova pequena. Eles começaram com as picaretas mesmo de cavar, quebrar as pernas dele e matá-lo. Foi uma morte bem cruel. Por isso que as pessoas meio que transformaram ele no mártir. E aí o túmulo mais visitado de todos aqui em Mossoró é o de Jararaca. Todo ano, no dia de finados, o túmulo de Jararaca tem fila de pessoas fazendo preces e oferendas.
aqui é a Avenida Alberto Maranhão, que durante muito tempo foi a maior avenida da cidade. A parte de lá das casas não existia na época, então o ataque dos cangaceiros veio de lá. E a trincheira foi montada aqui, porque bem ali ao lado é a Palácio da Resistência, era a casa de Rodolfo Fernandes, então os cangaceiros ficaram, ou melhor, os resistentes, os heróis da resistência, que são assim chamados, montaram a resistência lá. Aqui na capela, lá em cima tem vários alvos dos tiros, porque o cangaceiro dizia assim: em Mossoró até os santos atacam. Ave Maria. Até os santos atiram, porque ficava lá naquelas janelas da capela atacando os cangaceiros. E havia uma outra trincheira que era no Diocesano, mas só que lá não houve batalha. A batalha foi restrita. Não conseguiram nem passar. Não conseguiram passar daqui. Com Celina Guimarães aqui ao fundo, talvez eu me arrisco a dizer a moçoroense mais conhecida, né, da cidade, porque teve um papel muito importante, né, Osmar? É curioso essa questão do pioneirismo feminino de Celina Guimarães, porque assim, ela sempre disse que gostaria de ser conhecida e lembrada pelo papel de educadora que ela teve. Ela era casada, né, com Eliseu Viana, e os dois eram do grupo escolar da época de Mossoró. Ela era professora e ele era o diretor da época. E ela se destacava muito nessa parte da educação moçoroense. Ela nunca foi uma ativista pelo voto propriamente, mas naquela época se falava do voto, inclusive o movimento de Natal de vanguarda para o voto feminino. Só que como Eliseu Viana viajava muito, estudava direito em Fortaleza e tal, e tinha muito acesso a esse movimento, ele também fez a petição aqui em Mossoró para que ela fosse agraciada com o direito do voto. E aqui em Mossoró o resultado saiu primeiro do que em Natal. Então, por isso, o primeiro título eleitoral de uma mulher na América do Sul é o dela. Mas ela não é a primeira mulher a votar, porque nas eleições de 1928, que foi o ano seguinte, outras mulheres também tiveram esse direito, né? Mas o primeiro título eleitoral emitido para uma mulher na América do Sul é o de Celina Guimarães. É legal demais essa história, né? A gente faz questão de que você que está em casa conheça, e se já conhece, escutar novamente, aprender mais um pouco, pegar um detalhe diferente. Vale a pena demais aplaudir a história de resistência do voto feminino, o que se constrói não só de antigamente, mas até hoje, aqui na Terra da Liberdade, aqui em Mossoró. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente vai continuar enaltecendo essa cidade tão linda que faz parte da região da Costa Branca, da InterTV Costa Branca. Sabe o que a gente vai mostrar no próximo bloco? O talento, talvez na minha concepção, do rosto mais conhecido quando a gente fala de teatro aqui em Mossoró. A gente teve um papo com a atriz Tony Silva, diretamente do Dizuí Rosado. Não sai daí, a gente volta já. Em 10 anos, o mundo mudou.